Focaccia, io ti amo. Olá a todos! Hoje vamos aprender a fazer a focaccia italiana. Para começar, vamos colocar 600 ml de água em uma tigela e, em seguida, eu vou acrescentar 2 colheres de chá de fermento biológico, não fermento químico para bolos, mas o biológico. Agora eu começo a misturar para fazer que o fermento se misture com a farinha e vou acrescentar mais ou menos a metade da farinha que eu vou utilizar, que é mais ou menos uns 900 gramas. Eu acrescento aos poucos até obter uma massa bastante grudenta. Agora eu acrescento 2 colheres de chá de sal e continuo misturando. A focaccia italiana é aquele tipo de receita que conquista a gente desde o primeiro pedaço. É uma massa simples, mas cheia de sabor. Fica douradinha e crocante por fora, enquanto por dentro é super macia. E o melhor de tudo, é muito fácil de fazer. Agora, quando eu vejo que a massa fica grudada na espátula, eu vou cobrir a massa com a farinha. Eu vou cobrir toda a superfície. Isso por quê? Porque isso vai me ajudar na hora de trabalhar a massa. Eu vou começar a pegar a massa na borda e começo a jogar a massa para o centro, de modo que a farinha caia lateralmente e me ajuda a soltar a massa. Eu começo lentamente a fazer esse processo. A versão tradicional vem da Ligúria, uma região no noroeste da Itália, conhecida pelo uso generoso de azeite de oliva. É justamente o azeite que dá à focaccia aquela textura irresistível. Lá, eles costumam fazer uma focaccia bem básica, só com azeite e sal grosso. Mas é claro que você pode incrementar com alecrim, tomates, azeitonas, cebolas ou até um queijinho se preferir. Quando eu vejo que ela começa novamente a grudar, eu continuo colocando na superfície a farinha e continuo misturando. Sempre desta forma. Eu posso me ajudar com a espátula para limpar a borda. Agora eu vou compactar a massa. Bom, esse é a massa e vou finalizar acrescentando azeite. Eu vou cobrir toda a superfície da massa com esse azeite. O azeite vai me ajudar para a formação do glúten e também para ter uma massa mais fácil para ser trabalhada. Eu continuo novamente a amassar e posso ver que o azeite até me ajuda a limpar a minha tigela. Eu posso ver que a formação do glúten ainda não existe, porque não foi trabalhada muito, mas deixando descansar, a formação do glúten acontece de forma natural. Para finalizar, eu cobro a minha massa eu utilizo uma touca para cabelos. Depois de 30 minutos, eu posso ver como é a minha massa, ainda está molhada, então eu vou acrescentar ainda um pouco mais de farinha. Eu vou dobrar essa massa algumas vezes. Eu com os dedos ajudo a soltar a massa. Eu posso pegar essa massa, posso ver que a massa é mole, e dou
algumas dobras. Isso vai ajudar a fortalecer a malha do glúten e a englobar ar. Agora eu vou deixar descansar mais 30 minutos, 1 hora. Eu posso já ver que em 30 minutos um pouco de glúten já se formou. Eu vou cobrir novamente e deixar descansar. Agora passaram 40 minutos, a massa é levemente grudenta. Eu vou dar uma leve polvilhada de farinha sempre na superfície para me ajudar a trabalhar. Eu vou dobrar novamente algumas vezes essa massa. Lembrando que esse processo é justamente para aumentar a formação do glúten e a englobar ar e fazer uma massa mais areada. Eu posso ver que aqui o glúten ainda está se formando sempre mais, justamente por esse processo natural. Eu vou fechar novamente e vou deixar descansar de novo. Depois de 40, 45 minutos, eu posso ver que a massa é levemente grudenta. Nesse caso, talvez nem precisa de farinha. É uma massa leve. Eu posso até usar um pouco a farinha, polvilhar a minha mão para poder soltar a massa e continuo dando essas dobras. Eu posso ver agora que a massa está englobando ar. Então, esse processo nós vamos fazer para 3, 4 horas. Esse é o tempo que vamos precisar para que a nossa massa esteja pronta. Então, eu vou cobrir e vou deixar descansar. Posso ver que a malha do glúten está aumentando sempre mais. Bom, agora eu vou cobrir por uma última vez e depois vamos colocar na nossa assadeira. Bom, agora eu vou untar 2 assadeiras, lembrando que a dose que está encontrando na receita é para 2 assadeiras 40 por 30, mas eu posso usar a metade da dosagem dessa receita para fazer 2 assadeiras de 20 por 30. Agora, com a ajuda de um pincel de silicone, eu vou untar toda a assadeira, tanto na borda como na base, porque a focaccia precisa descansar por 1 hora, 1 hora e meia dentro dessa assadeira. Se eu não fizesse isso, a massa ficaria grudada e seria difícil na hora de cortar, de tirar da minha assadeira. Ficaria muito difícil. Agora que as assadeiras estão untadas, eu vou pegar a minha massa, vou dividir na metade e vou abri-la dentro das assadeiras. Para me ajudar, eu vou utilizar uma espátula que eu vou molhar com um pouco de água. E outra coisa que vai ajudar é untar a superfície em que eu vou colocar a massa. Posso colocar um pouquinho de óleo, posso colocar um pouquinho de farinha. Agora, se ficar um pouquinho de massa dentro da tigela, eu posso usar a espátula para recuperar. Muito bem, agora eu vou dividir em 2 partes, ou em 4 se eu tenho 4 assadeiras de 20 por 30. Então, agora eu vou molhar essa espátula com água e, mais ou menos na metade, eu começo a cortar e dividir. Perfeito, temos 2 focaccias prontas. Agora, para me ajudar, eu vou molhar, porque não coloquei azeite na minha mesa, e vou colocar dentro da assadeira. E faço a mesma coisa com a segunda assadeira. Faça atenção a não dobrar a massa, senão fica mais difícil abri-la dentro da minha assadeira. Se eu deixar a massa assim, eu até poderia fazer um pão. Mas nesse caso, eu vou abrir para fazer a minha focaccia. Para me ajudar, eu vou cobrir a superfície novamente com azeite.
tanto na primeira como na segunda assadeira. Uma outra coisa importante, como a assadeira é retangular, o ideal é manter uma forma retangular da massa. Se por acaso a assadeira é redonda, eu posso fazer uma bola. Desta forma, a massa vai se distribuir de forma mais uniforme. Então, eu começo afundando os dedos na massa. E até aqui, nesse ponto, eu poderia fazer uma focaccia. Ficaria mais grossa, mais rústica, mas não é o que eu quero fazer. Então, eu continuo amassando e abrindo a massa, de modo que possa cobrir a superfície da assadeira. Eu posso ver que até tem bolhas, né? Mas uma outra coisa que podemos ver é que, no caso que a massa volte na sua forma original, possa se restringir, é só deixar descansar 10, 15 minutos, de modo que o glúten não crie essa força, eu posso ter uma maior facilidade na abertura da massa. Então, eu vou deixar assim e vou deixar descansar 15 minutos para me facilitar nessa última operação. Muito bem, passaram 15 minutos, eu vou finalizando a abertura da massa na minha assadeira. E posso ver que fica mais fácil fazer esse procedimento. Agora que a massa está pronta, deixo descansar por 1 hora e meia. E antes de assar, eu vou cobrir a superfície com sal fino e azeite. No final, eu vou assar por 12, 15 minutos a 220 graus, até ficar a superfície dourada. Finalmente a nossa focaccia está pronta, esse é o resultado. Essa é a clássica focaccia que se encontra na minha região, na Toscana, e que nós recheamos com presunto, salame, tomate, qualquer coisa que vocês gostam, podem colocar lá dentro, como se fosse um sanduíche. Eu fiz na versão clássica e fiz uma versão com cebola. Uma outra ocasião, eu fiz uma focaccia com tomatinhos cerejas, cortados na metade com um pouco de azeite, sal e orégano, que ficou maravilhosa. E depois de muito trabalho, chegou a hora de testar a focaccia. Facciamo un test. Perfetto. Pessoal, ficou uma delícia. Se vocês quiserem dar um diferencial, dê uma pincelada de azeite na superfície da focaccia, será ainda melhor. E aí, pessoal, gostaram dessa receita? Gostariam de outras receitas feitas por nós? Então deixe um comentário no nosso vídeo. Tchau!